Olá, todo mundo. Para quem não me conhece, eu me chamo Miklos Burger e eu sou um psicólogo, nascido na Hungria e a minha família veio para o Brasil bem cedo, né? E eu sempre fui uma pessoa inquieta, sempre busquei métodos de autoconhecimento, métodos de evolução espiritual, né? Desde cedo. E viajei muito, li muitos livros, enfim, pesquisei muito e encontrei coisas muito preciosas. O resultado dessas buscas todas foi um livro, né, que se chama O Buscador, e depois escrevi um outro chamado O Terapeuta, que também trata desses temas. E nos últimos 20 anos eu tenho me dedicado a um sistema que se chama frequências de brilho. E eu sempre tive a intuição de que em algum momento eu traria algo novo, algo pioneiro para o Brasil. E foi isso, foi frequências de brilho. Porque quando eu fiz o curso com a Christine Day, que é a pessoa que canalizou essa metodologia, eu não sabia, mas eu fui o primeiro brasileiro a fazer o curso básico de frequências de brilho com ela. Isso foi na Holanda, né? E aí eu fiquei muito impressionado com esse curso e com a Christine Day, né? Que é uma mestra fortíssima, extraordinária, né? E eu convidei ela para vir para o Brasil. Ela topou, né? E durante muitos anos ela veio ao Brasil regularmente para dar os seus cursos, ela sempre canalizando novos níveis de frequências de brilho, e eu atuava como seu tradutor, né? Até que num certo momento ela me disse que eu estava pronto para ser professor de frequências de brilho, e aí, além de traduzi-la, eu também dava os meus próprios cursos, né? Então, nós teremos aqui uma série de 5 aulas, essa é a primeira, onde nós estaremos trazendo alguns aspectos dos ensinamentos e da energia de frequência de brilho. É importante vocês compreenderem que quando eu estou falando, eu também estou transmitindo energia, porque frequência de brilho não é um método puramente intelectual, não é um método que a mente do ego possa alcançar. Pelo contrário, a mente do ego tende a questionar, porque não compreende, não alcança a maneira de transmitirmos energia com frequência de brilho. Porque frequência de brilho foi concebido para atuar através do nosso coração. Então, a primeira coisa muito importante é vocês aprenderem a respiração consciente, para aqueles que ainda não conhecem. A respiração consciente é aquela que nós utilizamos em frequências de brilho. Significa inspirar pela boca e soltar o ar pela boca também, como num suspiro, sem forçar, sem soprar. Então eu vou demonstrar aqui, primeiramente apenas observe. É algo totalmente natural, em nenhum momento você força. Então, faça isso sem pressa. Agora vamos fazer juntos. Inspire pela boca e solte o ar pela boca. A sensação é de alívio, é de soltar. E o que nós mais falamos em frequências de brilho é respire e solte, respire e solte, né? Tanto peso que nós carregamos e acaba até trazendo prejuízos a nível físico, né? Então é tão importante a gente poder respirar e soltar. Muito bem. O tema dessa nossa primeira aula é o medo, né? Então, o que é que os pleiadianos dizem sobre o medo? Porque o frequência de brilho, a origem, né, são os pleiadianos, são seres extraterrestres, né, de altíssima evolução, seres de uma enorme amorosidade e que têm um comprometimento com a evolução da humanidade na Terra, né? Isso sempre foi assim, mas neste momento de transição planetária, a atuação deles é ainda mais importante. Não só deles, existem outros grupos de seres de alta evolução, extraterrestres, que também
têm um compromisso para ajudarem aqui a nossa transição, né? Então, eles, por terem essa autoevolução, eles absolutamente não interferem com o nosso livre-arbítrio. Então não tenha medo de pleiadianos, já que a gente está falando de medo, né? Porque eles nunca vão entrar no seu campo energético sem a sua permissão, sem o seu convite, tá? Então quando você sentir no seu coração que os pleiadianos são realmente seres benevolentes, que só querem te ajudar, né? Então você precisa convidá-los, você precisa chamá-los para que eles venham e aí sim eles podem te dar o suporte que você necessita. E todos nós necessitamos de muito suporte nessa época tão desafiadora. Então, medo todos temos, né? Medo é a principal ilusão da mente do ego, né? Então vamos compreender que nós não somos a mente do ego, né? A mente do ego é uma ferramenta que nós temos para viver aqui na 3D. E é uma ferramenta necessária, importante, porque nós precisamos fazer nossos planejamentos, nós precisamos verificar o horário para a gente não chegar atrasado nos nossos compromissos, precisamos, enfim, fazer uma série de atividades que dependem, né, da mente do ego. Então, é importante, quando somos saudáveis, que tenhamos uma mente do ego que funcione bem. Porém, o que aconteceu é que a mente do ego, ela adquiriu uma importância muito maior do que aquela que originalmente foi atribuída a ela, né? Então, nós nos identificamos com a mente do ego, nós achamos que nós somos a mente do ego, ou seja, os nossos pensamentos, né? E nós não somos os nossos pensamentos, nós temos pensamentos, mas nós não somos os nossos pensamentos. Nós temos emoções, mas nós não somos as nossas emoções. Nós temos um corpo físico, mas nós não somos o corpo físico, né? Então, os pleiadianos nos ensinam que nós somos seres de luz, seres espirituais, né? Tendo uma experiência em corpo físico. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Não são só eles que nos dizem isso, mas muitos mestres, muitas pessoas que têm sabedoria já perceberam essa realidade, né? E a origem do medo é exatamente essa identificação equivocada, né? Ou com o nosso corpo físico, ou com nossos sentimentos, ou com os nossos pensamentos. Porque se nós achamos que somos esse corpo físico, nós sabemos, né? Desde cedo nós sabemos que esse corpo físico vai perecer, vai morrer. E esse é o maior medo da humanidade, é o medo da morte, né? Principalmente na nossa cultura ocidental, nós tratamos a morte como se fosse a pior tragédia que pudesse acontecer, algo a ser evitado ou postergado a todo custo, né? E isso não tem sabedoria, né? É parte de um princípio equivocado, da ilusão da terceira dimensão. Então, nós estamos aqui tendo essa experiência no corpo físico, como já tivemos muitas outras e possivelmente tenhamos outras, se necessário. E quando chega o momento em que essa experiência está concluída, né, não tem nenhuma razão para permanecer nesse corpo físico. E aí nós deixamos esse corpo físico. Muitas vezes isso é um grande alívio, né, dependendo das circunstâncias da pessoa. Não é algo para ser temido, é algo para ser celebrado, né? Então, esse maior medo da humanidade parte do pressuposto de que a morte seja algo horroroso e que tenha que ser evitado ou postergado a todo custo. Não é, né? Então a morte chega no momento certo para cada pessoa. Já passamos por essa experiência tantas vezes, é algo totalmente natural, assim como nascer, né? A morte não é o oposto da vida. O nascimento e a morte fazem parte da vida, né? Então, na medida em que nós vamos nos convencendo disso, o medo da morte vai diminuindo, tá? E outro grande medo nosso é de enlouquecermos, né? Todo mundo tem esse medo. Então, alguns de nós escolhemos ter essa experiência nessa encarnação, porque na terceira dimensão nós passamos por todo tipo de experiências para a nossa aprendizagem. Uma delas é essa, né? De eventualmente nos tornarmos esquizofrênicos. Mas para a maioria das pessoas isso não é necessário, mas o medo existe, né? Então,
vamos compreender que todos nós temos um lado louco, tá? Isso é inevitável. E não precisamos ter medo desse lado louco, né? Porque ele tem um potencial muito bom, muito bonito, de criatividade, né? De criarmos coisas novas, bonitas, né? Então, em vez de termos medo do nosso lado louco, vamos conhecer o nosso lado louco, vamos apoiar esse lado e vamos permitir que ele se expresse de maneiras que não sejam destrutivas nem para nós, nem para a sociedade, tá? Então, medo da morte, medo da loucura, medo de ficar só. Esse é outro medo terrível, né? Tantas pessoas temem ficarem sós. Então, vamos compreender o seguinte, que ficar só não é uma coisa ruim, né? Se você pode se tornar o seu melhor amigo, sua melhor amiga, né? Isso não significa que você precise ficar só o tempo todo, se tornar uma pessoa antissocial. Não. Eu penso que seria saudável nós termos momentos em que possamos estar sós, muito bem conosco mesmos, e momentos em que estejamos em sociedade, compartilhando, nos abraçando uns aos outros, dando risada juntos, né? Aprendendo uns com os outros. Mas também há momentos em que é preciso estar só, ou pelas circunstâncias, ou por uma necessidade mesmo, né? E é nesses momentos em que estamos sós, que muitas vezes nós podemos caminhar no nosso próprio ritmo, em que podemos fazer exatamente da maneira que é mais satisfatória para nós mesmos, né? São momentos também de introspecção, em que vamos nos conhecendo e vamos aprendendo a nos aceitar como somos, né? Então, estar só não é de maneira nenhuma uma coisa ruim, pelo contrário, pode ser uma coisa muito boa, né? Então, nós sempre podemos encarar as circunstâncias de maneira positiva ou de maneira negativa, é uma escolha. E uma escolha boa é nós procurarmos sempre encarar tudo pelo lado positivo, não pelo lado da ilusão da mente do ego, né? Então, a grande ilusão, a maior ilusão da mente do ego é que nós precisamos ter medo, porque então nós vamos tomar providências para evitar que alguma catástrofe aconteça conosco. A verdade é que aquilo que precisa acontecer conosco vai acontecer, não é? Então, a melhor atitude é simplesmente respirar e soltar. Para não alongar demais essa primeira aula, eu vou conduzir aqui uma pequena prática. Eu convido você a simplesmente colocar as mãos no seu coração. E nós consideramos energeticamente o coração toda essa área superior do peito, né? Então, ao trazer as mãos para essa região superior do peito, você está se conectando com o seu coração. Quando você leva a percepção para o calor e para a pressão das suas mãos no peito. Então, a energia sai daqui, da cabeça que está pensando o tempo todo, e vem para cá, para onde estão as suas mãos, onde você sente o calor e a pressão das mãos no seu coração. Agora, por um momento, feche seus olhos e faça uma respiração consciente bem no seu coração. Inspira pela boca e sem pressa, solta o ar pela boca, como num suspiro, sentindo um alívio e trazendo toda a sua energia para o seu coração, toda a sua percepção para o seu coração. Sinta o seu coração. E saiba que esse é o caminho de volta para casa. O seu coração tem muitos portais multidimensionais e você é um ser multidimensional. Você é um ser divino, você é um ser de luz. Apenas você esqueceu disso. Quanto mais você se reconectar à sua essência, menos o medo irá controlar a sua vida. Porque o medo é sempre a partir de uma ilusão de desconhecimento de quem de fato você é. Tome outra respiração profunda. E traga essa respiração para o seu coração, energizando esse coração, esses portais multidimensionais.
o caminho de volta para casa, para as suas conexões com seus guias e mestres, para as suas conexões com a sua família de origem, que é extraterrestre. Saiba que, de fato, você nunca está só, porque eles sempre estão com você. Você é que não percebe. Então, mais uma vez, respirando e soltando. Sinta o seu coração. Adquira essa prática de diariamente reconectar-se ao seu coração. Nutrir-se através do seu coração. Quanto mais você reforça o seu coração, quanto mais você se abre ao seu coração, mais a mente do ego vai perdendo a força e vai retomando o seu papel, que é de um auxiliar, nunca o seu senhor. Faça do seu coração o seu senhor, o seu mestre, o indicador de caminhos. A verdade está no seu coração. Em algum momento, talvez todos nós possamos chegar ao ponto de não ter mais medo nenhum. Respirando e soltando. Nós podemos dar novos passos em nossa direção a cada dia. E esses passos significam cada vez mais nos relembrarmos de quem nós somos. Seres de luz. Agora diga em voz alta: eu sou. E mais uma vez, eu sou. Abra os olhos. E mais uma vez, eu sou. Respirando, soltando. Lembre-se de beber muita água. Até breve.